Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com vocês. Eu sou o Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o nosso canal Degustação Teológica. Antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva nesse canal. Ajuda a gente aí. E dá sempre um joinha, um like no vídeo para aumentar a visualização. E compartilha na sua rede social, WhatsApp, Facebook, tá certo? E Instagram, enfim. Compartilha, ajuda a gente, tá bom? E ao mesmo tempo, se você entende que esse canal e os vídeos aqui colocados são úteis, né, para ajudar pessoas, edificar vidas, conscientizar e até mesmo levar informação, você faça isso. Eu espero que realmente os nossos vídeos aqui contribuam para o bem, tá certo? Bom, nós damos sequência aqui ao nosso curso bíblico IBF. Isso aí, curso bíblico IBF. Os vídeos são livres aqui no YouTube, tá certo? Mas nós temos um grupo de estudos lá da Igreja Batista Fraternidade, que são acompanhados no grupo que temos, né? São acompanhados e ali a gente tem discussões, fóruns de discussões e também avaliações para que os alunos possam avançar no curso, fazendo aí um exame, né, de como que estão absorvendo as informações, interagindo e compreendendo aquilo que nós estamos passando aqui por meio desses vídeos. Então, aos alunos e alunas, que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam no conhecimento, na graça, ok? E em fé, que cresçam em fé também, que é importante, né? Aliás, o justo viverá da fé, né? A nossa vida cristã é baseada por fé, ok? Queridos e queridas, esse é um curso básico, lembrando, tá? E tanto que no vídeo passado, né, eu dei aqui umas dicas onde você pode estudar teologia. Falei do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores convidados, né? É um instituto muito bacana. Então, lá no vídeo 2 de Bibliologia, você vai, no final do vídeo, encontrar informações sobre o IBBC, tá bom? Tem também dicas para quem quer ir para uma graduação, uma faculdade de teologia. Eu indico normalmente a FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, né? Cursos de graduação, pós-graduação, tanto presencial quanto online. E nota excelente pelo MEC, ok? E tem outras faculdades, né, também, a FABAPAR, que é a Faculdade Batista do Paraná, que eu conheço bem, né? Passei lá, tenho pós-graduação lá em Teologia Sistemática, então também posso sugerir, né? E outras faculdades que são, com certeza, boas, tá bom? E aqui é o nosso curso IBF, é um curso básico, mas que ajuda você a crescer no conhecimento e te preparar melhor, né, para ser um obreiro na tarefa, né, na obra do Senhor, na grande seara que o Senhor tem aí para que a gente possa trabalhar, tá bom? Bom, vamos dar sequência então. Esse aqui é a aula 3 do nosso curso de Teologia Básica, do curso bíblico IBF, e a matéria que estamos estudando é a Bibliologia, ok? Essa é a terceira aula de Bibliologia. É fundamental que você assista os vídeos anteriores. Vídeo 1, vídeo 2 e dando sequência aqui com o vídeo 3, tá certo? Bom, já vimos muitas coisas sobre a Bíblia, sua estrutura, né? A classificação dos livros, o período de escrita do Antigo e Novo Testamento. Vimos um pouco sobre questões dos autores, não entramos em detalhe de cada autor, né? Mas demos assim uma pincelada mostrando que normalmente o nome
né, ali do autor já é muito específico em alguns casos, né? Outros não, né? E futuramente nós vamos estar voltando nessa questão da autoria, tá? Vamos estar voltando lá na frente um pouco mais sobre questões de autoria dos livros de Antigo e Novo Testamento, tá bom? Mas vamos dar sequência aqui, tá? Nós falamos que na aula passada Moisés não foi o único autor do Pentateuco. Ele é, sim, um autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, mas esses livros são complementados, eles são compilados ao longo do tempo, e há ali, tanto em Gênesis, né, como em Deuteronômio, e também em Números, Levíticos, e o próprio Êxodo, né, trechos que você vai perceber que o livro tem ali também a inserção, né, de textos que são colocados posteriormente, tá? Não é uma adulteração do texto de forma nenhuma, porque você precisa lembrar que a Bíblia, né? Inclusive nós no primeiro vídeo falamos o que significa Bíblia. Se você não sabe, vai lá para o primeiro vídeo para saber o que significa essa palavra, esse termo. Você precisa entender que eu falei isso na aula passada. A Bíblia, ela não é somente um livro inspirado por Deus, tá? Ela é com certeza um livro inspirado por Deus, mas não somente. Ela é também um documento que serve como fonte histórica que traz a memória do povo hebreu. E que até hoje o livro, a Bíblia, né, sagrada, principalmente o Antigo Testamento, é utilizado, né, em cursos de história antiga, quando se trata da formação dos povos antigos, e você estuda ali a Bíblia num curso de história, por exemplo, né? Você usa a Bíblia para ter ali as referências da identidade do povo hebreu, tá certo? E, consequentemente, e na formação de Israel. É a Bíblia, não tem outro jeito. É um livro considerado uma fonte histórica, diferente de historiografia. Tá? Pastor, o que é uma historiografia? Historiografia é um livro de pesquisa, tá certo? Que é a escrita sobre a história. É o historiador que retrata fatos com argumentação e provas. É um livro com metodologia científica. Isso é uma historiografia, um livro de história. A Bíblia não é um livro de história nesse sentido. Ela é uma fonte histórica, por quê? Porque é um livro antigo, escrito por pessoas reais, tá? Abordando temas importantes da formação de um povo e que explica muita coisa para a gente entender sobre a identidade desse povo e dos povos semitas, por exemplo, né? Então, a gente vai entender esse livro como um livro muito importante, tá? Tanto que até arqueólogos, tá, usam a Bíblia para suas escavações, tá? Aliás, se você for ver, né, tem um monte de escavações e um monte de achados arqueológicos, né, que graças à Bíblia eles puderam então mais ou menos ter noção dos lugares relatados na Bíblia e ter ali então vestígios de um tempo antigo que ajuda inclusive a entender o passado através do trabalho arqueológico. Então a Bíblia é riquíssima, ela não é só um livro de fé para religioso, para o judeu, o Antigo Testamento, ou o Antigo e Novo Testamento para o evangélico ou católico, tá? A Bíblia é também uma riquíssima fonte histórica. Beleza? Uma fonte onde as pessoas podem buscar nessa fonte escrita dados para construir, né, ou desenvolver uma historiografia a partir da Bíblia. Beleza, pessoal? Bom, então esse livro é importante. Então, como memória, é um livro de memória, de formação, de identidade de um povo, ao longo do tempo, lembra que a gente falou que ele foi escrito, o Antigo Testamento, um período de 1000 anos, que vai aproximadamente de 1400 anos antes de Cristo, olha a linha de tempo aí de novo, né? Começou a ser escrita entre 1500 e 1400 anos antes de Cristo, lembra da ordem decrescente, né? Jesus é o marco 0 na história, por isso que a divisão da história é antes de Cristo e depois de Cristo, ok?
Então, em ordem decrescente, o Antigo Testamento foi escrito aí a partir de Moisés, começando com Moisés, até Malaquias, dando aí um período de 1000 anos de escrita, de produção de escrita, com mais de 40 autores conhecidos e muitos outros anônimos, conforme a última aula, certo? Então, a partir daí, né, desse período de escrita, você vai perceber que ali está se formando uma nação, e dentro dessa perspectiva de nação, existem atualizações, não aquela que alguns teólogos ou pastores da modernidade ou pós-modernidade têm sugerido, tá? De querer trazer uma reinterpretação das escrituras, uma releitura, né? Não é nada disso. O que aconteceu são dados, né, que são atualizados ou inseridos ali, como nós vimos na última aula, né? Trechos ali, por exemplo, do livro de Gênesis, né, que falavam de reis que viveram nas terras de Israel, que reinaram em Israel, sabendo que os primeiros reis de Israel estão ali entre o ano 1020 antes de Cristo, né, 1030 antes de Cristo, 1000 anos e 30 antes de Cristo. Já Moisés, que escreveu o Pentateuco, incluindo o Gênesis, viveu 400 anos antes do primeiro rei, né? 400 anos antes de existir um primeiro rei em Israel. Então, não poderia, se fosse ver, se a gente pudesse afirmar que Moisés era o único autor ali, né, ele jamais poderia ter colocado ali aquele trecho que nós lemos que está em Gênesis. Volta lá para a segunda aula que você vai lembrar do que é que eu estou falando, né? Então, você vai perceber esses detalhes que existem, sim, atualizações de tempo em tempo, até os períodos o período, né, da época de Esdras, Neemias, que Esdras, né, foi um dos responsáveis aí para depois do cativeiro da Babilônia, pós-exílio babilônico, levar o povo a ter uma memória viva da sua história. É ali que possivelmente muita coisa foi agregada, né? Muita informação foi adicionada ali para deixar o livro mais atualizado para aquela geração ou a posteridade, para que eles não perdessem a sua identidade e pudessem compreender, né, a sua história. Então fica muito claro, isso não é adulteração de texto, não muda a mensagem de texto, apenas atualiza a informação para aqueles que estão lendo 1000 anos depois, tá bom? Beleza, pessoal? Fique claro aqui essa questão aí, beleza? Bom, aí a gente vai falar sobre o período interbíblico. Lembra que a gente falou que Malaquias vai até 400 anos antes de Cristo, né? 420 antes de Cristo. E daí até Jesus, na verdade até as cartas de Paulo, lembra na última aula, aliás, a primeira aula, se não me engano, a gente fala que o apóstolo Paulo escreveu, né, a sua carta, a primeira carta que temos canonizada, que temos disponível, né, no Novo Testamento da nossa Bíblia. Se fosse colocar em ordem cronológica de tempo por escrita, né, a primeira carta a ser escrita, o primeiro livro a ser escrito que temos na composição do Novo Testamento seria a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Então a gente vai ver aí que Paulo escreve isso entre 48 a 52 depois de Cristo. Então a partir daí, né? Mas lembra que a gente falou direitinho? Os livros são organizados, classificados por ordem, né? E com ordem cronológica dos fatos, da narrativa dos fatos, e não do seu período original de escrita. Por isso que os evangelhos de Mateus vêm primeiro que as cartas de Tessalonicenses. Acho que isso aí ficou bem claro lá atrás. Estou recapitulando aqui para você não ter dúvida dessas questõezinhas aí, que foram tratadas nas aulas anteriores. Ok? Então, a Malaquias, ele é o último escritor, ou o último livro considerado e inspirado por Deus. Mais para frente eu vou falar sobre a autoridade das escrituras
e a sua inspiração. Tá? Então, isso está programado para as aulas futuras, que nós vamos ter aqui na matéria de bibliologia. Então, eu não vou atropelar e entrar nessa questão agora, porque senão perde a didática aqui do vídeo. Mas eu quero que você entenda mais ou menos o porquê, nesses 420 anos antes de Cristo, né, só Malaquias escreveu, o profeta Malaquias, e depois de Malaquias, ninguém mais escreveu o livro. Né? E quem é que dava essa autoridade, né, para dizer que um livro tinha autoridade divina ou não, enfim. Bom, aí nós vamos ver já, né, nos tempos de Malaquias, que haviam os sacerdotes, né? E os sacerdotes, eles eram responsáveis, sacerdotes, escribas, né? Eles eram responsáveis por guardar, né? Por certa forma, zelar pelas escrituras, já que naquela época também não havia imprensa, não havia impressora, né, xerox, essas coisas. Era tudo feito à mão, né? As escrituras, veja bem, elas eram escritas à mão. Quem escrevia a Bíblia, né, eram os copistas. Tinha o original, e a partir do original eram feitas cópias, e essas cópias não ficavam assim na mão de qualquer pessoa. Elas ficavam guardadas, protegidas, de modo bem zeloso, né, pelos sacerdotes, escribas, tá bom? Então era muito protegido mesmo os livros, tá? E é interessante que os livros originais, queridos, nós não temos mais nenhum. Nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, tá? Nós não temos mais nenhum original, lógico. O tempo, imagina, o Antigo Testamento foi escrito há 2000 anos atrás, né? Não é fácil preservar um texto até os dias de hoje, completo. O Antigo Testamento é mais antigo ainda. Imagina a gente ter um original do livro de Deuteronômio, o original do livro do profeta Isaías, né? O original, completo. Imagina, seria um escrito de quase 2.700 anos atrás, né? Se fosse o caso do profeta Isaías. Imagina, é muito tempo, então é normal que a gente não tenha mais os originais. Esses originais, eles eram chamados de autógrafos, porque o autor original, seja ele próprio ou um secretário que escrevia, né, seja o próprio autor ali, né, por exemplo, no caso do Isaías, o profeta Isaías, ele mesmo escrevendo, ou alguém autorizado por ele a escrever aquilo que ele dizia ou aquilo que ele falava, tá certo? De uma forma ou de outra, é mais ou menos assim que acontecia. E esses livros com autoridade profética eram então protegidos, guardados e lidos, né, ao povo, tá certo? Quando necessário. Muito bem, pessoal. E nas reuniões, nas celebrações, normalmente o livro era citado, era lido diante dos presentes. Não havia como hoje, né, cópias para todos, né? Veja, era feito à mão. E mesmo assim, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo dominava a leitura e a escrita. Isso é importante a gente saber, tá bom? Aí a gente não tem mais o autógrafo, que é o original. O que a gente tem são as cópias, tá certo? E é interessante que completo nós não temos nenhum original. Mas nós temos de cópias, né? As mais antigas, algumas completas e outras não, e vários, mais de, pasmem vocês, mais ou menos assim, quase 40 mil, isso mesmo, 40 mil fragmentos. O que é fragmentos? São pedaços dos livros, entendeu? Por exemplo, o fragmento do livro de Isaías, você tem, por exemplo, o capítulo 2 de Isaías, um fragmento, que data lá 400 antes de Cristo. Você está entendendo? Caramba, Isaías escreveu, o original foi escrito em 730 antes de Cristo, mais ou menos. 730,
720 a.C., tá? Conforme a linha de tempo aí, ó, né? Isaías escreveu mais ou menos nesse período aí, tá? Aí a gente não tem mais nada desse período, nem fragmento, nem nada. Mas de repente você acha um fragmento do ano 400 a.C., na época de Malaquias. Né? Você tem aí, até hoje, guardado um pedaço do livro do profeta Isaías, apenas uma folha, que corresponde, por exemplo, ao capítulo 2 ou ao capítulo 3, não importa. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Não tô dizendo que é mais ou menos assim que acontece, exatamente assim que acontece, que é a realidade da situação hoje, nos dias atuais. Então isso nós chamamos de fragmento, tá? Trechos antigos de vários períodos, não originais, são cópias, mas antiguíssimos, tá? Que são ali estudados. Hoje nós temos cientistas, né, diversos, e dentro dessa tecnologia científica, de quem faz estudo das coisas antigas, nós temos como olhar as datas aproximadas, de mais ou menos de qual período aquela escrita é, tanto na questão literária, como também no material, né? É feito ali um teste de laboratório minucioso, cauteloso, e a obra ela é ali mais ou menos datada. Tá? Então nós temos vários fragmentos que passam por esse processo rigoroso de investigação científica, com os métodos adequados, e eles conseguem apontar mais ou menos a data em que aquele material foi escrito. Tá certo? Então nós temos fragmentos de várias épocas. E são mais de 40 mil entre Antigo e Novo Testamento. Bastante fragmento. Tá certo? Agora é interessante que nesse período interbíblico, que são os 400 anos aproximadamente, um pouco para mais, um pouco para menos, né? De Malaquias até Jesus e até o primeiro escrito do Novo Testamento, que é com Paulo, depois do ano 50, após 50 depois de Cristo, nós vamos ver aí então que nesse período nada foi escrito porque não havia autoridade profética. Malaquias foi o último profeta que Deus levantou para falar em nome dele, com autoridade e revelação profética. Tá entendendo? Por isso que a Bíblia, lá na frente nós vamos falar da autoridade das Escrituras. Mas isso é pertinente ser dito aqui. A Bíblia tem uma autoridade profética, queridos. Por isso que os livros canonizados, eles têm um período onde Deus levantou os seus profetas para falar. Principalmente da perspectiva do Antigo Testamento, isso é muito claro, tá? Você vai ver, por exemplo, que o Moisés, ele foi um profeta que Deus levantou, um grande profeta, e que falou de coisas futuras, profetizando ao povo sobre as coisas que haveriam de acontecer, né? E é interessante que nessa autoridade profética de Moisés, lá em 1400, 1500 a.C., quando ele começa a escrever, né, a Bíblia, nós já vimos na aula passada que tem momentos, lembra da aula passada, que o próprio Deus, ele manda Moisés escrever, né? O próprio Deus dá ordem para que Moisés escrevesse aquilo que ele ditava para Moisés. Então, ali, o próprio livro do Êxodo, nós vimos isso, não é verdade? Na aula passada, quando Deus ordenou que Moisés escrevesse as suas palavras nas tábuas, né? Enfim. E aí, queridos, nós vamos ver então ali Moisés já recebendo revelação de Deus para escrever, uma autoridade de revelação divina. E aí isso é para nós que cremos e confiamos na autoridade das Escrituras, que vamos falar em aulas futuras, tá ok? Com mais detalhes. Bom, aí o que acontece, amados, é que nós vamos ver que o próprio Jesus vai autenticar essa autoridade profética de Moisés, né? Dando sequência aí aos vídeos anteriores, que eu já tinha falado dessa questão do Moisés lá, de que ele foi um dos autores, e aí você já vê a autoridade profética, porque ele recebeu de Deus a mensagem para escrever, portanto uma autoridade da parte de Deus, que ele recebeu para fazer isso. Aí torna então um livro canônico, direcionado por Deus.
Nós vamos ver então que todos os profetas tiveram essa autoridade para escrever também as revelações de Deus, até o profeta Malaquias. Tá certo? E mais para frente, nós vamos ver com detalhes essa questão das revelações, das profecias, que dão autoridade para os profetas e os livros da Bíblia, que são inspirados por Deus. Beleza, pessoal? Deus não levantou nenhum profeta depois de Malaquias. Nenhum profeta com autoridade profética. Então, não tendo mensagem profética, não tendo palavra profética, autoridade profética, o que acontece? Nada é produzido. Nada é colocado no papel. Nada é escrito. Não quer dizer que Deus não esteve presente na vida do seu povo. Deus esteve com o seu povo. Aconteceu muita coisa nesses 400 anos. Mas ali o pessoal do Antigo Testamento entendia que só com uma autoridade profética é que aquilo deveria ser colocado em cânon, né? No cânon. Nós vamos falar o que é o cânon nas próximas aulas, né? Só os livros com autoridade profética deveriam receber essa atenção pela sua autoridade, tá certo? Então é por isso que nos 400 anos de Malaquias até Jesus, nada foi produzido. Nenhum livro inspirado por Deus, nenhum livro com autoridade profética. Tiveram outros livros produzidos? Tiveram outros livros. Nunca, as pessoas não pararam de escrever, mas com autoridade profética não. Por isso que Malaquias é o último profeta, tá certo? Do Antigo Testamento. Só a partir de Cristo, com a autoridade de Cristo e a descida do Espírito Santo sobre a igreja, é que Deus vai mover homens como Paulo, Pedro, para voltar a escrever e mostrar ali, através dos seus escritos já do Novo Testamento. Nós já falamos na primeira aula que significa a palavra testamento, não esqueça. Somente aí é que vão ter, de novo, autoridade profética, por conta que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles homens. E foram cheios do Espírito Santo. E tiveram palavras de autoridade, palavras proféticas. Tá certo? Mas de Malaquias até o primeiro escrito de Paulo, ou pelo menos até Jesus, né? Vamos colocar até Jesus, que é mais claro, apesar de nada ter sido escrito, né? Até Paulo, mas começa em Cristo, essa autoridade profética começa lá em Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, tá bom? Na verdade, João Batista já, né? Ele é o precursor, falando de forma profética, mas também nada escreveu. Sobre Jesus e João Batista, outros escreveram, como é o caso de Mateus, Marcos, Lucas e João, que relataram a biografia, tanto de João Batista, um grande profeta, e como o Senhor Jesus, que é mais que profeta, é o Deus encarnado. Tá certo, queridos? Então ficou claro? Mais para frente, nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no período interbíblico, mas isso também vai acontecer lá quando a gente falar da história de Israel. História de Israel, nós vamos entrar com mais detalhes na questão do período interbíblico. E é interessante quando a gente pega a Bíblia, aqui tem uma Bíblia Sagrada aqui, você vê que normalmente, eu estou abrindo aqui a Bíblia, folheando ela, normalmente o pessoal coloca uma divisão, né, entre Antigo e Novo Testamento, o que nós chamamos, tem uma página branca. Essa página branca, é óbvio que ela é uma página de divisão, né, quando acaba um testamento, acaba o Antigo e começa o Novo, é uma página, peraí que eu estou folhando aqui, estou falando, mas estou abrindo, tá? Quando acaba, né, o Antigo Testamento, e aí é uma página em branco que divide Antigo e Novo Testamento, mas ela é simbólica, tá? De forma impressa, as Bíblias sempre vieram assim, ó. Ó como é o simbólico. Termina Malaquias, tá vendo aí? Profeta Malaquias, a câmera tá pegando bem, tá, né? Termina e vem uma página em branco, tá vendo a página em branco? Olha lá, ó. A página em branco, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, termina, vem uma página em branco, ó. Você tá vendo os dois lados? Ó, página em branco. Viu? Essa página em branco
e aí começa o Novo Testamento, depois de Malaquias. Essa página em branco, ela é uma divisão, mas não é só uma divisória. Ela é também simbólica, porque não tem nada escrito, nem de um lado nem do outro, mostrando que seria esse período onde não houve revelação de nenhum profeta, nenhuma autoridade profética. Por isso, nenhum escrito entrou no cânon nesse período. Tá bom? Coisa escrita tinha, mas não com autoridade profética. Beleza, pessoal? Bom, isso foi para explicar um pouquinho para vocês o porquê até Malaquias e por que esses 400 anos não se levantou profeta em nome de Deus, até João Batista. Tá bom? Bom, pessoal, mais para frente a gente vai falar do período interbíblico, dos detalhes da história, dar uma pinceladinha, né? Aí eu sugiro assim, né, para leitura, né, lógico, isso aqui são sugestões de leitura, nós não vamos usar os livros aqui necessariamente no curso, né? Não vou, o curso nosso aqui tem a proposta de ajudar você, orientar você a crescer, né? Ajudar você até a aprender a pesquisar e dando sugestões aqui de bons livros, inclusive. Mas se você pode adquirir e começar uma leitura, você vai ter a aula para dar uma orientação, e aí ao ler o livro você vai se aprofundar nessas questões que eu estou falando. Então tem esse livro aqui, ó, o período interbíblico, né? Os 400 anos de silêncio profético, tá vendo? O nome do livro já diz tudo, ó. 400 anos de silêncio profético. Esse aqui é da editora Agnus, foi escrito aí pelo pastor, né? Professor, grande teólogo, Enéas Tonini, que era batista, inclusive. Já descansa no Senhor, né? Em memória, né? E tá aqui pela editora Agnus, tá? Uma boa aquisição para você. Um livro excelente, excepcional. Um excelente trabalho que o Enéas Tonini fez, deixou pra gente aí, de presente. Tá bom, queridos? Sugestão, tá? Bom, é isso. Hoje a gente fez uma recapitulação das aulas anteriores, demos uma entrelaçada nas questões e falamos aqui um pouquinho dos 400 anos e da página em branco da Bíblia. Tá certo? Mas eu quero, antes de finalizar, né, vamos aproveitar um pouco mais o vídeo, porque eu quero falar para vocês sobre o material da Bíblia, tá? O material da Bíblia, queridos, o que foi usado, né? O que foi usado aí para escrever a Bíblia, né? Aonde é que eles escreviam? Eu já falei para vocês, né, que não havia imprensa, não havia tecnologia para isso. A tecnologia era outra. Então eles tinham que fazer tudo na mão, na escrita, a cópia, né? E aí a gente vai ver então, sobre a cópia. A cópia era muito importante, principalmente na tradição judaica, tá? Eles tinham um zelo muito grande, eles lavavam as mãos antes de começar a escrever ali, várias vezes lavavam as mãos. Eles tinham um zelo para copiar as escrituras, palavra por palavra, tá? E quando eles percebiam que havia um pequeno erro, eles rasgavam aquela folha, rasgavam ela todinha, às vezes até enterrava ela no buraco lá, né? Deixava bem abaixo da terra para ser esquecida e ser absorvida pela terra, e começava a escrever aquela página de novo, tá bom? Começavam ali da onde pararam e onde havia o erro e recomeçavam. Então eles tinham um zelo muito grande, tá? Agora, mais para frente, a Bíblia tem alguns pequenos erros de cópia, não de alteração de mensagem, tá? Não de alteração de mensagem, mas tem alguns pequenos erros que a gente percebe que foi um erro de copista. Tem pequenos detalhes, mas tem. Eu vou falar isso nas outras aulas, já num campo meio que da crítica textual, mas de uma forma positiva e não negativa. Até porque a palavra de Deus é tremenda e nada se compara à revelação de Deus através da Bíblia, tá bom? Isso tem a ver com a sua autoridade profética. Bom, mas aí os primeiros escritos, no começo o pessoal escrevia em pedra, né, em barro, argila, né? O próprio Moisés, ele vai receber, né, de Deus a ordem de colocar as leis de Deus, as primeiras leis de Deus, nós chamamos de decálogo, né? São os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra, né?
Então, nas tábuas de pedra é registrado os primeiros mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que é de forma escrita apresentada ao povo. Tá certo? Mas depois o pessoal começa a usar o papiro, tá? O papiro, que é uma folha, tá? É muito famosa no mundo antigo, tá certo? Desde lá de 1500, já antes de Cristo, né? Já se via o uso do papiro em algumas regiões do mundo. E depois isso foi aumentando, e o uso do papiro se tornou natural para todos os lados naquele tempo, tá? Então não demorou para que o papiro fosse usado como material de escrita lá do Antigo Testamento, tá? O papiro vem de uma planta, né, chamada Cyperus papyrus, tá? E eles fazem aí um preparo, né, com essa planta. Naquela época faziam um preparo com a tecnologia que eles tinham e deixavam realmente faziam uma folha, tá? Uma folha de papiro, tá? Aonde eles podiam aí escrever, tá bom? E mais para frente eles vão conseguir usar algo chamado pergaminho. O pergaminho, que era já um pouco mais resistente que o papiro, durava mais, tá? Era mais resistente, durava mais, e era feito a partir de pele de animal, tá? Era feito um processo de afinação, né, dessa pele, de ficar bem fininha, e eles conseguiam então produzir bastante pergaminho com pele de animal, né, para fazer aí um material de escrita. Tá certo? Então o pergaminho foi usado. Formato das escrituras. Isso aí não é só para a Bíblia. Isso aí nós estamos falando de uma realidade daquele período, do mundo antigo, tá? Da antiguidade. Tudo era registrado em papiro ou em pergaminho, posteriormente em pergaminho. Tudo, tá? Não é só as escrituras sagradas, não. Outros escritos de outras culturas também era registrado dessa forma. Tá bom? Aliás, tem povos que ainda demoraram mais do que outros para utilizar a escrita. Não são todos os povos que começaram a usar a escrita imediatamente, tá, queridos? Isso aí foi algo que foi se estendendo para o mundo, né? Cada um com a sua cultura, com a sua língua, e o sistema de escrita sofreu um longo processo para chegar naquilo que temos hoje no mundo, beleza? Bom, aí a gente vai ver então que no Antigo Testamento, por exemplo, era comum usar os rolos, né? Os rolos eram usados aí até nos tempos de Jesus. Então os livros eles eram guardados separadamente. Então tinha um rolo com o livro do profeta Isaías. Tem aí a imagem do rolo, né? O rolo do livro do Daniel. O rolo com o livro do profeta Malaquias. Tá entendendo? O rolo do livro de Crônicas. O rolo do livro de Reis de Israel. Então, esse rolo, normalmente, ou ele era feito com papiro ou com pergaminho, tá? Então, era guardado assim, nesse rolo aí. Beleza? Então, os livros eram lidos separadamente. Já nos tempos de Jesus, né, dos apóstolos para frente, começaram a se desenvolver uma técnica de encadernação das folhas, seja ela papiro, seja ela pergaminho. Começaram a utilizar essa encadernação, o que vai ser chamado de códice ou códex. Eu pus aí as duas formas aí, né? O códice ou códex. Os dois jeitos de você falar é aceito aqui, tá bom? E o códex, tem aí a imagem de um códex, olha aí. Ele é aquilo que nós podemos comparar com uma espécie de precursor, né? Uma forma de ser aí um trabalho precursor daquilo que viria a ser o caderno, né? O caderno que nós temos hoje, esse formato aí de caderno, né? Vou pegar um caderno moderno aí, ó. Isso é um caderno moderno, tá certo? Essa imagem. E o códex foi uma espécie de... isso, é um precursor, né? O que deu início aí a esse formato aí de encadernação. De forma mais antiga, obviamente, mas que originou aí esse novo jeito de juntar os textos, que é até hoje utilizado aí de uma forma mais moderna, mais aperfeiçoada, obviamente. Tá certo, queridos? Então é isso aí. Assim eram feitos aí
os usados, né, os materiais onde se escrevia e se lia aí os textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento. Tá bom, galera? Bom, pessoal, eu acredito que a imprensa, né, falando da imprensa, que começa a produzir coisas em massa, né, começa a ter favorecer que cópias sejam feitas pela máquina. A imprensa ela surge somente na Alemanha, tá? No ano de 1439, isso mesmo, a Alemanha no ano de 1439, tá certo? Só aí que surge a imprensa, o que vai favorecer lá na frente, né, a reforma protestante no ano de 1517, graças à imprensa, né, já estava bem utilizada nos tempos de Martinho Lutero, foi possível circular com força aí os questionamentos e as 95 teses de Lutero, o que gerou aí o movimento da reforma protestante. Tá bom, pessoal? Bom, isso aí já na Europa, né? Já é na Europa, e uma Europa totalmente católica, nesse período aí, século XVI, do qual eu estou falando agora, tá? Bom, mais um detalhe importante que você precisa saber, tá? É que a Bíblia, antigamente, não era escrita, quer dizer, ela não possuía, aliás, não possuía capítulos e nem versículos. É isso mesmo, tá bom? Não tinha nem capítulo e nem versículo. Então isso é uma facilidade que nós temos hoje, né? A gente vai lá e fala, abre aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Né? Você hoje tem as referências, capítulo, livro, capítulo e versículo para ir ali direto na leitura, né? Mas antes da Idade Média isso não existia. Então abra aí o livro do profeta Isaías e citava o trecho, né? Você tinha que se matar lá para achar se você quisesse acompanhar a leitura coletiva. Então era muito difícil se localizar, até porque uma cópia nem era igual a outra, né? Então isso dificultou muita gente aí há muito tempo, mas as pessoas eram obrigadas a ler o livro todo. E isso evitava, né, de a gente ensinar texto fora de contexto. Quando a gente chegar na aula de hermenêutica, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quantas pessoas pegam um versículo isolado, leem ele, só o versículo, e esquece de considerar o que tem antes e o que tem depois. E aí, através de um versículo, tira uma conclusão errada daquele texto. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Naquela época, porque não tinha capítulo e versículo, eles dificilmente corriam esse risco. Tá certo? Muito bem. Aí, pessoal, a gente vai ver que a gente vai ver aí que a igreja, ela vai preservar, a igreja católica, ela vai preservar os escritos do Antigo e Novo Testamento. Lembrando que o judeu, até hoje, os judeus não aceitam o Novo Testamento, porque para eles Jesus não é o Messias, eles ainda aguardam o Messias, tá? E nós entendemos que Jesus, o Nazareno, é o Messias prometido, conforme as profecias do Antigo Testamento, tá? E aí a gente vai ver então que a igreja, ela além de ter os textos do Novo Testamento escritos a partir de Paulo, Pedro, Mateus, Tiago, João e outros, ela também preserva todos os textos do Antigo Testamento. Os nossos textos do Antigo Testamento são idênticos aos textos do Antigo Testamento dos judeus, nós evangélicos, tá? O mesmo livro que eles têm, todos os livros lá do Antigo Testamento, são os mesmos livros que nós evangélicos temos do Antigo Testamento, igualzinho. E nós temos também o Novo Testamento, que fala da fé cristã, do Cristo que veio até nós, do Messias. Lembrando que a palavra Cristo é a mesma coisa, tem o mesmo significado que Messias. Só que Messias é um termo hebraico, tá? Machia, né? Que significa o ungido, tá certo? E trazendo para o grego é Christos, tá? Que significa a mesma coisa, ungido. Então, Jesus ou Machia, né? Yeshua Machia, né? Jesus o Machias, ou Jesus o Messias, né? A mesma coisa é Jesus Cristo, Jesus o ungido, ok? Fique claro aí também essa questão aí importante. Bom, pessoal, aí só para deixar aqui mais detalhado, no ano de 1250, tá?
um padre dominicano, Hugo de Saint-Chet, inseriu os capítulos nos textos bíblicos. Tá? Então ele foi o primeiro a inserir capítulos, deu certo, todo mundo gostou, e todas as cópias posteriores a 1250 passaram a pegar a ideia do padre dominicano e seguiram à risca, né, aí os capítulos que ele introduziu nos textos. Tá bom? Acharam muito interessante, fácil, ajudou bastante. E depois vieram os versículos que apareceram somente lá no século XV, tá? A gente já não sabe aqui a data certinha, mas entre os anos de 1430 a 1480, mais ou menos aí, apareceram aí os versículos na Bíblia, que aí ajudou um pouco mais a localizar o texto mais rapidamente, tá bom? Para leitura coletiva, estudo em grupo, isso ajudou bastante. Tá bom, pessoal? Bom, e é isso. Nós encerramos aqui essa aula. Esse vídeo ficou até mais longo, porque eu fiz uma amarração entre a primeira aula, a segunda, e puxei até aqui um pouco mais de informação. Beleza, galera? Gente, use seu caderno, os alunos aí do nosso curso IBF, use o seu caderninho, vai fazendo as anotações, porque quando a gente fazer a avaliação, você não vai precisar voltar a assistir vídeo por vídeo para responder a avaliação. Se tiver tudo anotadinho no caderno, você vai poder usar o caderno aí como suporte de apoio das anotações para fazer a sua avaliação, suas provas. Beleza? Preencher o questionário, que será dado ao final do curso de bibliologia. Ao final de cada matéria, né? No final de cada matéria do curso, nós teremos aí um questionário onde os irmãos e as irmãs, alunos e alunas irão me entregar, do curso IBF, irão me entregar, e eu farei a correção fazendo a devolutiva, né? Com possíveis explicações na correção, se for o caso, e também a nota que todos receberam aí. Beleza, pessoal? Mas isso aí no final da disciplina, tá? Bom, próxima aula, se Deus quiser, vamos começar a falar das traduções da Bíblia, de uma forma muito básica, obviamente, mas que isso tudo que você está aprendendo aqui já está te ajudando a se familiarizar mais e mais com a Bíblia, né? Isso é importante. Nós somos o povo do livro, conhecidos ou chamados como povo do livro, né? Inclusive, um tempo antigo, não, meu Deus, um pouco mais para trás, as pessoas gostavam de chamar o evangélico de Bíblia. As pessoas falavam, vai lá o Bíblia lá, porque a gente sempre usou a Bíblia, né? O evangélico tem essa coisa do sola escritura, então o estudo das escrituras é muito importante para um evangélico, tá? Então, a gente sempre foi com a Bíblia para os cultos, né? E para estudar, fazer leitura coletiva. Teve uma época que nós tínhamos o apelido, nos anos 70, anos 80, de O Bíblia. Lá vai o Bíblia. Bíblia. Aí Bíblia, né? Mas glória a Deus por isso, né? E então a gente é o conhecido como o povo do livro, que estuda a Bíblia. Então a gente tem que aprender a conhecer melhor o livro que nós estudamos e o livro que nós pregamos aos outros. Tá bom? Pessoal, deixa o seu comentário, dá o seu joia, ajuda aí, faz esse vídeo bombar, né? Para alcançar mais pessoas, tá? Espero que você tenha gostado da didática do vídeo, dos vídeos até aqui. Lembrando que o nosso curso é um curso básico, um curso introdutório, tá bom? Eu jamais vou tirar aí o lugar dos seminários, dos institutos bíblicos, das faculdades, de forma alguma. Eu acho que lá é o lugar para você se aprofundar, de a gente valorizar a profissão do professor, do teólogo, tá certo? E então esse curso é para obreiros, é para formação e preparo de obreiros ou de pessoas que querem conhecer um pouco mais da teologia e da Bíblia, tá bom? Mas quer se aprofundar, procura um instituto, uma faculdade, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Abraços!